Boa noite, igreja. Graças e paz. Amém. Louvado seja nosso Deus. Primeiro domingo desse ano de 2025, nós celebramos ao Senhor. Podemos estar na sua casa. Já estivemos aqui pela manhã, sentimos falta de alguns irmãos, mas já vamos retomando ao pouco a nossa cultura de estarmos no domingo celebrando ao Senhor, adorando o nosso Deus e o louvando para todo sempre. Antes da gente começar a meditar na palavra, a minha equipe de mídia me incumbiu de fazer algo aqui. Eu queria perguntar aos irmãos, tá, e amigos, especialmente visitantes, se vocês ainda, porventura, por obséquio e quem sabe por causa de um cometimento de pecado, ainda não seguem, tá, a rede social da IBC ou a IBC nas redes sociais, especificamente o nosso querido e maravilhoso @IBC Balsas, lá naquele aplicativo chamado Instagram, tá? Lá a gente compartilha os stories dos cultos, lá nós compartilhamos os nossos convites, os nossos principais criativos estão lá, e nós estamos naquela rede social chegando a quase 1000 seguidores, amém? Faltam menos de 40 pessoas. Então agora não, que eu não vou querer que você perca a atenção da mensagem para poder fazer isso. Mas chegar em casa, por favor, não esqueça de abrir lá o seu Instagram e conferir se você já segue a conta @IBC Balsas, @IBC Balsas, para a gente chegar aí a esses 1000 seguidores, quebrar essa primeira barreira do 1K e daí para frente conseguirmos compartilhar a palavra de Deus para muito e muito mais pessoas, para a glória do próprio Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Amados, nessa noite eu quero refletir com vocês. Quero só comentar rapidinho que as irmãs perguntaram: quem está feliz? Eu disse amém. Pela manhã, quando eu cheguei, Moisés: pastor, pensei que o senhor já estava nas Maldivas. Eu digo: ainda não, mas amanhã, se o Senhor me permitir, no primeiro dia de férias, a gente já começa a se organizar para ir pelo menos no riacho ali na região de Grajaú. Eu sei que já está garantido, Então louvado seja o nome do Senhor por esse tempo de descanso. E mais do que isso, a igreja do Senhor, essa igreja que está aqui, estará de portas abertas, com irmãos pregando, com cultos funcionando nos mesmos dias e horários, e você é nosso convidado para estar aqui celebrando ao Senhor, e a gente volta ali depois dos 15 dias de recesso para a glória do Senhor. Mas o fato é que a gente vai meditar hoje sobre o uso das palavras, tá? E eu sei que cada um de nós já pode ter passado, porventura, por algum problema com as palavras. Talvez a gente já tenha dito, falado algo do qual a gente se arrependeu. Talvez nós já tenhamos cometido algum excesso, algum abuso, ou sofrido algum excesso, algum abuso de pessoas que falaram conosco palavras que eram inconvenientes ou que não eram adequadas para aquele momento, para aquela situação. O apóstolo Tiago, que não é o texto ainda da nossa mensagem, mas eu gostaria de citá-lo, quando ele fala sobre o uso das palavras, o uso da língua especificamente, ele praticamente nos pega em flagrante, porque ele vai dizer no capítulo 3, versículos 9 e 10, o seguinte: com a língua nós bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com a língua nós amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, às vezes, a mesma boca que a gente usa para dizer rendido estou, é a mesma boca que, terminado o culto, ou antes de terminar o culto, a gente usa para falar daquele que foi criado à imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso irmão, do nosso semelhante, da pessoa que está do nosso lado, daquele que nós afirmamos amar, ou há pouco tempo, antes de dizer rendido estou, estávamos abraçando em confraternização. É preciso ter muito cuidado, porque palavras são, ao mesmo tempo, a nossa glória ou a nossa vergonha. Elas expõem o melhor ou o pior que cada um de nós carrega no coração. Nos lábios de um iluminado poeta, de um sábio escritor ou de um justo estadista, as palavras podem inspirar, elas desafiam-nos a viver uma vida melhor. Mas nos lábios de um tirano, por exemplo, Adolf Hitler, elas podem gerar destruição por meio da guerra e de muitas outras coisas.
Por isso eu queria ler um salmo com vocês, e a nossa meditação vai ser nesse salmo, o salmo de número 12. E este salmo ele é um salmo davídico, ou seja, escrito por Davi, e ele vai nos ensinar sobre 3 tipos de pessoas que usam a palavra e como elas usam as palavras ali diante da sua vida. Salmo de número 12. Nós vamos ler todos os versículos, tá? Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens, cada um mente ao seu próximo, e seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante daqueles que dizem: venceremos, graças à nossa língua, somos donos dos nossos próprios lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado, do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, e lhes darei segurança que tantos anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda a parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós, ó Deus, estamos diante da tua palavra, e diante dela, Deus, queremos do Senhor a bênção de poder compreendê-la, a bênção, ó Deus, de poder guardá-la no nosso coração e colocá-la em prática nas nossas vidas. A nossa oração é para que o Senhor agora faça com que o nosso pensamento, com que, ó Deus, a nossa vontade e emoções estejam, ó Deus, aptas e preparadas pelo Senhor para te ouvir. Deixando de lado um pouquinho as coisas que aconteceram até chegarmos aqui, deixando para depois as coisas que virão depois daqui, mas concentrando-nos, ó Deus, em ouvir o que o Senhor tem a falar. E que eu, ó Deus, como instrumento do Senhor para falar ao teu povo e também a mim mesmo, possa não corromper a tua mensagem, mas que ela seja conforme a tua vontade para cada um de nós. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Há pelo menos 3 personagens aqui. Pito foi e deixou o Henrique. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, querido. Tá? Há pelo menos 3 personagens aqui que falam neste salmo. Tá? E a maneira como eles falam, como eu disse, vai revelar justamente a vida que eles têm. A maneira como eles estão se comunicando, como eles estão falando, como eles estão deixando a gente perceber a sua forma de agir. Há neste salmo o justo, que usa palavras para comunicar-se. Há neste salmo os ímpios, que de uma forma resumida usam palavras para manipular. E há o próprio Senhor, que usa palavras para abençoar. Então a nossa mensagem está aqui resumida em 3 pontos. Os justos usam suas palavras para comunicação, os ímpios para manipulação e o Senhor para abençoar aqueles que as ouvem. Vamos começar no versículo de número 1, quando o próprio salmista diz assim: Senhor, salva-nos, porque já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. É interessante a maneira como Davi consegue, com uma linguagem inclusive poética, representar a sociedade da sua época, o meio no qual ele vivia. Ele fala na primeira pessoa do singular: salva-nos, se coloca entre os justos e diz: Senhor, nós justos, ou os poucos justos que estão vivendo no meio de uma situação ou de uma comunidade extremamente corrupta. Já não há mais em quem se confiar, já não há quem seja fiel, já não se pode confiar em ninguém entre os homens.
Ou seja, não tem pessoas ali de confiança com a qual o rei possa contar, com a qual Davi possa contar, com a qual as pessoas que seguem a Deus possam contar. E aí, o que acontece na nossa vida quando nós não temos com quem contar? Quando as pessoas ao nosso redor parecem não ter força suficiente para suportar o peso de caminhar conosco, de segurar as nossas dificuldades, de dividir conosco os nossos fardos. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos orar. Porque quando não conseguimos contar com pessoas ao nosso redor para conversar, que sejam fiéis, íntegras e que nos ajudem, nós precisamos recorrer a Deus. Precisamos recorrer ao Senhor. E é justamente isso que Davi faz. Ele faz isso para se comunicar com o seu Deus. E esse salmo, além de tudo, é uma oração. É uma oração escrita. E como oração escrita, ela tem duas funções. A primeira, falar com Deus. A segunda, comunicar àqueles que estarão ali também, na situação de Davi, sozinhos, sem ter com quem contar, e que também precisam aprender que nessas horas nós vamos ter que recorrer ao Senhor. É incrível como o salmista usa isso. Ele diz que o justo tem que usar as suas palavras para boa comunicação, para boa compartilhamento. É Provérbios 12, 25 e 26 que dizem o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. No 26, o justo serve para guiar o seu companheiro, mas o caminho dos perversos é o que faz errar. No 25, ainda do livro de Provérbios, diz: como a água fresca para a garganta sedenta é a boa nova que chega de uma terra distante. E é nessas horas que a gente vai ter que ouvir e aprender a ouvir a voz do Senhor e conversar com o Senhor. Um dos hinos mais famosos e preferidos do nosso cantor cristão é o hino 155, que tem por título Um Grande Amigo. Este hino é cantado pelos batistas de todo o Brasil, este hino é cantado pelos batistas de todo o mundo, na língua inglesa e nas mais diversas línguas para o qual já foi traduzido. E a sua letra diz assim: em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nos desfalecermos, Cristo nos estende a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Sabemos, cantamos esse hino, mas poucos conhecem a história. Esse hino foi escrito por Joseph Scriven, um canadense, que tem que falar com a sua mãe do outro lado do território do mundo, ou seja, ele na América, a sua mãe na Europa, mais especificamente na Irlanda, e confortá-la diante de uma dor insuportável de ter perdido um familiar. E ele escreve esses parágrafos em uma carta e envia para a sua mãe. E ele simplesmente faz isso como um filho que está consolando a mãe. De repente, um amigo dele chega até lá, convence o Joseph a escrever aquilo separadamente, ou seja, aquelas estrofes, e aquilo vai entrar de repente para os hinos gospel por meio da publicação do antigo e falecido batista D.L. Moody, e hoje é cantado por todos nós. Uma oração em forma de consolação de um filho para uma mãe se tornou um hino, porque justamente ele compartilhou suas dores, suas dificuldades e sobretudo a sua fé em Deus naquela hora. Da mesma forma, Davi, ao compartilhar isso aqui e a sua oração com o Senhor, fala não somente para receber o refrigério para si, mas também para compartilhar para com cada um de nós. O justo usa as suas palavras para se comunicar com Deus, para buscar ao Senhor, mas também para se comunicar com o próximo, edificando-os e fazendo com que esse próximo cresça sua fé em Deus.
Mas o Salmo 12 não fala só sobre o justo. O versículo 1 é sobre esse justo que está orando, mas ele começa a falar agora a partir de uma outra boca. Ele diz acerca dos ímpios, e olha o que ele diz. Ele diz, olha, versículo 2: cada um mente ao seu próximo, os seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: vencemos, graças à nossa língua, graças à nossa língua, somos donos dos nossos próprios lábios. Quem é o Senhor sobre nós? É incrível a maneira como Davi, ele registra aqui que o ímpio usa palavras para manipular. E isso fica bem claro a partir dos termos que Davi coloca na boca do ímpio. Ele diz que eles são mentirosos, ele diz que eles são bajuladores, ele diz que eles são egoístas, ele diz que eles são orgulhosos. Parece que o comportamento dos ímpios não mudou muito com o passar do tempo, porque os do tempo de Davi eram assim, e parece que os de hoje continuam da mesma maneira. E alguns desses termos são muito interessantes, porque mentir vai significar o quê? Uma conversa sem lastro, sem comprovação alguma. Em outras palavras, é uma palavra vazia, sem o peso da verdade. É aquela história que você literalmente vai ouvir, mas não vai dar confiança, não vai levar a sério, não vai sequer reproduzir. Bajular significa uma fala mansa e suave. Lá na minha paraibanozinha a gente chama adulador. O bajulador lá a gente chama adulador, é o adulador. Aquela pessoa que fala com outro com a intenção de obter alguma coisa. A propósito, inclusive essa será uma das armas do anticristo que virá nos últimos dias. Ele será um bajulador, e através dessa bajulação ele vai conseguir liderar todos os seres humanos que são ímpios numa revolta contra o próprio Deus. Quem diz isso não sou eu, é Daniel. Daniel 11:32 diz assim: olha, com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece a Deus resistirá com firmeza. O povo que conhece ao Senhor resistirá com firmeza. Porém, os bajuladores e os que já quebraram a aliança com Deus, esses cairão na conversa do anticristo. Mas Davi diz ainda, ó, eles falam com segundas intenções. Falar com segundas intenções significa falar com os dois cantos da boca. Eu acho bonita a tradução do hebraico. Em hebraico é assim, é falar com um coração e um coração. Como assim, pastor? É falar com dois corações. A tradução segundo as intenções em hebraico diz é falar com dois corações. E o que significa isso? É falar uma coisa, quando na verdade você no fundo intenta dizer outra. É elogiar da boca para fora. É dizer que ama sem de fato amar. É prometer fidelidade, cumplicidade e não estar nem um pouquinho afim de viver esses princípios. É dizer, Senhor, eu te amo, conte comigo, estamos juntos. E na primeira oportunidade esquecer-se completamente dessas coisas. Ou seja, você fala com o coração, mas o verdadeiro coração você esconde e não coloca diante daquilo que você falou. Isso é o significado de segundas intenções. Mas Davi ainda diz, olha, eles são inclusive arrogantes, orgulhosos, porque eles dizem que tudo o que conseguiram graças à sua língua e à sua maneira de falar. O ímpio usa a palavra de manipulação a fim de obter algo que o exalte, que o glorifique, que o beneficie ou que traga recompensa para si. E geralmente isso que vai beneficiar, trazer recompensa para ele ou exaltar, é algo que ele não quer dividir com o Senhor. Por isso ele é orgulhoso. O interesse do ímpio nunca é de comunicar, conduzindo os outros pelo caminho da justiça, mas é sempre colocar-se em primeiro lugar, para trazer sobre a sua vida
sobre a sua existência algum benefício em prol das suas palavras. É por isso que o mesmo livro de Salmos traz um alerta muito grande lá no primeiro, quando diz: olha, feliz é o que não segue no conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ou na tradução mais comum, escarnecedores. Ao contrário, a sua alegria, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Este é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não são assim os ímpios. Eles são como palha que o vento dispersa e que os leva para qualquer lugar. O ímpio usa a palavra de manipulação para obter algo que o exalte, que o beneficie ou que o recompense à custa dos outros. Eu falava sobre isso com a minha esposa enquanto estávamos preparando o almoço hoje em casa. Quem usa a rede social tem visto aí, tem se levantado já nesses primeiros dias de janeiro uma enorme polêmica na nossa cidade em torno de atendimentos médicos, especialidades médicas, quem pode isso, quem não pode aquilo, várias versões da mesma coisa. E eu dizia para minha esposa, eu digo, essa é a narrativa, melhor, essa é a guerra dos nossos dias, a guerra de narrativas. De cada um defender o seu ponto a partir do seu ponto de vista, da sua perspectiva, e de tentar fazer com que isso se torne a verdade aceita por todos. Distorcer os fatos, distorcer as informações, ter porta-vozes, pessoas que influenciam para de alguma maneira defender ou atacar alguém. Aí eu fui mais a fundo na minha análise ali dentro de 2 minutos lavando a louça, dizendo, olha, vamos lembrar dos políticos. Onde estão, com quem andam, né? Parece aquelas chamadas do programa Globo Repórter, né? O que comem, o que bebem, as pessoas que seguiam os políticos que perderam as eleições. Porque há 4 meses atrás, os políticos não tinham agenda para absolutamente nada, dados inúmeros compromissos que eles tinham que cumprir. E as inúmeras pessoas que carregavam eles para um lugar, para o outro, para acolá, para aqui, não sei para onde. Hoje só quem vale é quem, irmãos? Os que foram diplomados, eleitos. Então é ou não é, muitas vezes uma coja de bajuladores, cuja pessoa, por não ter obtido o sucesso, o resultado, eu não estou falando especificamente de Balsas, isso é no mundo todo, já não mais é digno da minha confiança, de ser levado na minha casa, na minha empresa, de almoçar comigo, ou de eu estar perto dele. É preciso estar muito atento a essas coisas para que a gente não seja esse tipo de pessoa. A minha esposa falou aqui sobre os carneiros, diz, olha, somos nós mesmos, e falando do retiro, porque de fato é Deus por nós, e nós, com a ajuda de Deus, fazendo as coisas. O desafio que nós temos pela frente, enquanto igreja de construção, sempre foi deixado bem claro, é muito maior do que nós mesmos. É muito maior do que a nossa própria capacidade de fazer ou de construir. E é por isso que precisa ser um desafio compartilhado com todos que queiram abraçar essa obra e essa causa. Os que estão aqui, os que nos visitam, mas os que estão especificamente conosco nessa jornada. Porque lá no final também valerá muito mais a pena podermos dizer que construirmos algo com a ajuda de Deus, para a glória de Deus, para o louvor desse Deus, sem ter que bajular, sem ter que estar fazendo isso que os ímpios fazem muitas vezes, apenas por interesses escusos. Os ímpios usam palavras de manipulação a fim de obter algo que os exalte, que os beneficie, ou os recompense à custa dos outros. E esse custo é literalmente, custe o que custar. Custe o que custar. Eu não queria estar nem por um segundo
na cabeça de nenhum dos atuais secretários municipais para poder encaixar tanta gente que precisa, que quer, que se envolveu e que precisa ser encaixado nas pastas do governo atual. Não queria. Ter que decidir entre uma família e outra, entre uma pessoa, eu não quero esse papel. Deus me livre, mas o fato é que as pessoas têm feito isso, têm buscado isso, e isso não é papel daqueles que são justos, assim como o rei Davi aqui se coloca, e por isso ele ora ao Senhor pedindo o quê? Que a primeira palavra do versículo 1 diz: Senhor, salva-nos. Senhor, socorro. Porque o mundo está dominado por pessoas mentirosas, por pessoas bajuladoras, por pessoas com segundas intenções, por pessoas orgulhosas. Irmãos, nós vivemos esse mundo. E a nossa oração precisa ser essa: Senhor, salva-nos, ajuda-nos, vem ao nosso encontro, vem em socorro do seu povo, porque nós estamos literalmente lidando com essas pessoas. E aí o que acontece do versículo 5 em diante? O Senhor se levanta em socorro do seu povo. Olha só que maravilha. Versículo 5: por causa da opressão ao necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei. Quem diz isso? Diz o Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. O Senhor usa as palavras para abençoar. Irmãos, graças a Deus, que por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas digam, por mais que as pessoas mintam ou façam qualquer outra coisa, a última palavra, a palavra final sempre foi, sempre será do Senhor. Do Senhor, graças a Deus. O Senhor tem a última palavra, e agora Ele se levanta para dizer: eles estão sendo oprimidos, eles estão sendo sobrecarregados, eles estão aqui gemendo, mas eu me levantarei. E olha o que o Senhor faz quando Ele se levanta. Ele diz assim: eu os darei segurança, e a segurança que tanto anseiam. Eu os darei segurança, a segurança que tanto anseiam. Então a primeira atitude que a gente precisa ter com relação às palavras do Senhor, que são para nos abençoar, é justamente esperança. Esperança que nos leva à fé na graça de Deus. Porque está apertado, está difícil, está complicado, as mentiras têm se sobressaído em relação à verdade. Ser um cristão e defender os valores cristãos tem se tornado obsoleto, tem se tornado motivo de cancelamento, tem se tornado motivo de perseguição. De perseguição. E esse é o momento em que o Senhor se levanta, e se levanta para nos dar justamente a vitória sobre estes que nos perseguem. E é por isso que precisamos ter esperança, e é por isso que precisamos ter fé no agir de Deus, porque a última palavra essa vem do Senhor. E ele continua a dizer, agora no versículo 6, as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, 7 vezes refinada. Isso deve nos dar o quê? Confiança e segurança na palavra de Deus. Confiança e segurança na palavra de Deus. E é incrível como a Bíblia tem alguns simbolismos, e o simbolismo do número 7 que todos nós conhecemos é a perfeição de Deus. Então quando ele diz, olha, 7 vezes refinada, não é porque não cabia 8, não era porque não tinha como refinar mais, é porque 7 vezes já é o número perfeito, e não tem mais para onde ir depois disso, não tem o que fazer depois disso. É por isso que uma das bestas que se levanta lá no livro de Apocalipse é identificada por um número. Quem já leu Apocalipse sabe que número é esse: 666, 3 vezes o número 6, né? 666. Isso por quê? Porque o inimigo tenta de todas as maneiras ser igual a Deus, mas ele nunca o será, porque só Deus é perfeito. O inimigo tenta uma vez, tenta 2 vezes, pode tentar 3 vezes, mas ele nunca chegará à perfeição de Deus representada pelo número 7. Por isso que a sua identificação ali como besta é 666. Ele pode até tentar, mas não será como Deus. Então a palavra do Senhor é essa que nos dá segurança, que nos dá confiança, e nela nós podemos confiar. Porque ele continua dizendo no versículo 7, Senhor,
tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerá para sempre. Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerá para sempre. Nós teremos um estado de proteção completa da parte de Deus, que a gente pode chamar de bem-aventurança eterna. Irmãos, com o Senhor nós viveremos essa bem-aventurança, amém? Não teremos mais que lidar com os corruptos, com os bajuladores, com os mentirosos, com os orgulhosos ou com quem quer que se coloque no nosso caminho. Porque o Senhor é quem nos põe no lugar seguro e quem nos garante a vida e vida eterna. Então precisamos entender que o Senhor usa das suas palavras para abençoar, e fará muito bem se nós nos agarrarmos a ela com fé e com esperança, se nós colocarmos nela a nossa confiança, a nossa segurança, e permitirmos que elas possuam o nosso coração. Nós estamos no primeiro domingo do ano de 2025 e faz muito sentido recebermos a palavra do Senhor, alimentarmos da palavra do Senhor, confessarmos a palavra do Senhor e sermos transformados e salvos pela palavra do Senhor. Porque se o justo usa a sua palavra para se comunicar com Deus e com os outros em termos de abençoar, os ímpios fazem esse uso que a gente já viu: mentira, bajulação, orgulho, segundas intenções. O Senhor nos abençoa. Existe ainda um outro uso, e esse cada um de nós precisa fazer individualmente, que é muito mais proveitoso da palavra que o Senhor põe na nossa boca. E esse uso eu queria ler com vocês. Eu vou pedir o Vinícius, que está ali, por favor, para projetar Romanos 10, versículo 9, para a gente caminhar para o fim. Romanos 10, 9. Diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontecerá? Exatamente. Esse instrumento que Deus nos deu para fazer com que nós venhamos a nos comunicar uns com os outros também pode ser usado pelo próprio Deus, por meio da fé, para invocar sobre os nossos corações a salvação que Deus nos dá. Se com a boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e creres que Ele ressuscitou dentre os mortos. É preciso compreender que a gente precisa ter essa fé, esse compromisso com o Senhor. E isso é algo que não depende de absolutamente ninguém. Davi fez a sua parte, eu fiz a minha parte. Quem está sentado aqui provavelmente já fez a sua parte. Mas se você ainda não fez, você precisa fazer o quanto antes. Confessar a Cristo como Senhor. Crer nesse Cristo como Senhor. Mas não é aquele Cristo da cruz, de mãozinha presa, não. É o Cristo poderoso, redentor, que deixou a cruz, o túmulo e tudo mais que o prendiam em termos de contaminação e pecado, vazios para trás. Ressuscitou com grande poder e glória, e hoje nós cremos está assentado à direita de Deus, para dizer: aquele ali creu em mim, e porque ele creu em mim, por mais pecados que ele tenha cometido, eu estou perdoando a ele, eu estou outorgando a minha salvação à vida dele, e por isso ele será um bem-aventurado por toda a eternidade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar de novo. Senhor nosso Deus, Pai, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque nessa oportunidade, Deus, nós podemos ouvir, ó Deus, a Tua palavra, e podemos, ó Deus, ser tocados por Ti para compreender, ó Deus, o quanto é importante, Pai, fazermos bom uso dessa ferramenta que o Senhor nos deu. Pai, muitas vezes as nossas palavras, ó Deus, já trouxeram sobre nós desafios, situações que nos envergonham, situações, ó Deus, que nos puseram, ó Deus, em dificuldade. Mas obrigado, Deus, por nos ajudar a corrigir. Obrigado, Deus, por nos ajudar a compreender a importância de usarmos bem e de revelarmos aquilo que está no interior do nosso coração.
Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor também tem nos sustentado, Deus, em verdade, diante daqueles que têm pleiteado com a mentira, diante daqueles que têm, ó Deus, desenvolvido na sua vida, ó Deus, uma vida pacífica, em paz, de prosperidade, mas muitas vezes pautado, ó Deus, em castelos de areia, em tijolos frágeis e em fundações que não são, ó Deus, a pedra fundamental que é o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude também a compreender, ó Deus, que precisamos crer no Senhor, mas que além de dizer eu creio, precisamos confessar diante dos homens. Precisamos, ó Deus, assumir o compromisso, ó Deus, de te servir, de te adorar. Precisamos, ó Deus, caminhar contigo e de uma vez por todas, ó Deus, darmos literalmente um passo, um salto de fé nas nossas vidas, para que as bem-aventuranças do Senhor nos acompanhem, para que, ó Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanhem, para que o teu conforto em meio às tempestades, a tua consolação em meio às dificuldades, o teu livramento em meio, ó Deus, aos caminhos de morte nos acompanhe. Precisamos crer em Ti, sobretudo para que, ó Deus, ao nos encontrarmos contigo, não ouçamos de Ti, ó Deus, afastai-vos de mim, mas que possamos ouvir: vinde a mim, ajuntem-se a mim, assentem-se na mesa que preparei para que vocês possam banquetear e louvar e adorar o meu nome por toda a eternidade. Pai, dá essa consciência a cada um de nós, abençoe a cada um de nós, é a nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus, amém. Igreja, continue orando, e você que nos visita pela primeira vez ou já de algumas vezes, é convidado a fazer isso que o último texto que lemos diz: confessar a Cristo com a sua boca, crer em Cristo com o seu coração. O ano é novo, mas conforme pregamos na mudança desse ano, nada mudará se você não tomar atitude. Uma mudança de calendário não literalmente significa uma mudança de vida. Uma mudança de vida significa uma mudança de fé. Com fé no Senhor, com fé em Jesus, Ele transforma o teu coração, Ele transforma a tua mente, Ele transforma a tua vida. E por isso, se você crer nesse Senhor, se você quer confessar esse Senhor como seu Salvador, eu te convido a levantar uma de suas mãos para orar por você, para dizer: seja bem-vindo, filho, seja bem-vindo, filha, à família de Deus, à casa de Deus, ao lugar onde você será uma pessoa cuidada, abençoada e alguém que será instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. Levantando uma de suas mãos, nós vamos entender isso como um sinal, mas se você porventura tem alguma dificuldade, timidez de fazer isso agora, não tem problema. Ao conversar conosco no final deste culto, você também poderá confessar a Cristo como Salvador. Procurando a mim, qualquer um dos irmãos, você poderá dizer: olha, eu quero confessar a Cristo, eu quero entregar a minha vida para esse Senhor. E nós da mesma forma vamos orar por você, vamos apresentar você em um momento posterior à igreja e vamos dizer: seja bem-vindo à família de Deus, para a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez, encerrando, lembrando que aqui estão os carneiros da construção. A gente vai entrar de férias, mas os carneiros vão ficar com a irmã Inês vai entregar os envelopes de dízimo também, ela vai estar entregando já a partir da quarta-feira, tá? Para que os irmãos possam continuar nessa ajuda que é muito importante para que a gente possa construir e se manter. E lembre-se que o retiro, mais do que um momento de fugir, de sair e de estar ali reunido em comunhão e adoração a Deus, é um momento também onde a gente, como igreja, passa a visão para o restante do ano. Por exemplo, qual foi o tema do retiro no ano passado? Ser, pertencer e permanecer. Amém, glória a Deus. Essa foi a nossa visão ao longo de todo o ano. E agora, em 2025, a gente também vai estar transmitindo, com a ajuda de Deus, a visão para esse ano, para que a gente possa trabalhar, alcançar, vivenciar e, sem dúvida nenhuma, experimentar. Saibam que o Senhor tem a cada dia o melhor dele para cada um de nós. Amém? Oremos. Senhor Deus, o Pai, nós somos gratos. Gratos por esse, Senhor Deus, no primeiro dia do ano em que é dedicado exclusivamente e totalmente ao Senhor, Deus, o Senhor ter nos permitido vir até a Tua casa.
Obrigado por cada amigo, visitante que veio, ó Deus, que atendeu o convite dos nossos irmãos, dos nossos amigos que se juntaram a nós. Que o Senhor os acompanhe, que a tua boa mão, ó Deus, os faça ter saúde, ó Deus, paz, prosperidade, mas sobretudo os faça também refletir sobre a sua condição espiritual. E para que, ó Deus, eles entendendo a sua condição, entendam também que necessitam do Senhor como Salvador de suas vidas. Abençoe essa igreja, abençoe essa comunidade, essa família de fé. Abençoe, ó Deus, cada um de nós, nos muitos afazeres que temos, ó Deus, no decorrer do dia, da semana e da vida que o Senhor nos deu. Que sejamos fiéis, que sejamos justos, que sejamos pelo Senhor abençoados e protegidos em cada um deles. Que a última palavra da nossa vida venha única e exclusivamente do Senhor, e que só o Senhor seja esse Deus que habita o trono do nosso coração. Nós, ó Deus, te agradecemos, nós te pedimos essas bênçãos e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos vós, por onde quer que forem e para sempre. Amém e amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, também nos aproveitar para conversar e nos despedirmos em paz e tranquilidade.